Chegamos ao nosso quinto episódio do Playcast e hoje vamos falar de um assunto muito importante para a sua empresa. Não tem como a gente falar de publicidade, de marca, sem registro. E eu estou recebendo aqui o Gustavo Pignatti, que eu chamo de Pignatti, para contar casos e orientar você como proceder com relação à sua marca. E aí, Pignatti, vou chamar assim. Prazer. Conta para mim. Já teve uma situação difícil de algum cliente seu, muito tempo de mercado, que teve que mudar de nome porque não registrou? Sim, temos diversos casos, alguns mais notáveis, né, que a gente pode estar falando aqui em breve para você. Beleza, daqui a pouquinho você fica sabendo logo após a vinheta e com o nosso patrocínio. Está acompanhando o Playcast? Conheça agora o nosso patrocinador oficial, Megatec Informática. Lá você encontra as melhores marcas e preços da tecnologia em Rio Verde. Play. Com Zé Ricardo, fala Zé. Então, nosso quinto episódio do Playcast está aí com você. É um prazer ter a sua audiência. Você vai nos ver aí tanto pelo YouTube, pelas redes sociais e acompanhar esse episódio pelo Spotify da Play Publicidade, né? E hoje eu estou recebendo aqui Gustavo Pignatti com um currículo invejável, uma experiência gigantesca. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil, sócio da Lobo e Pignatti Advogados Associados. Tem também diretor, é o CEO da Pignatti Marcas e Patentes, que é um agente de propriedade industrial. Está no mercado desde 2005, Pignatti. E aí, tudo bem? Tudo bem. Sim, nós estamos desde 2005 fazendo a proteção da propriedade intelectual, né? E iniciamos em São Paulo e na sequência, em 2006, abrimos a Pignatti Marcas e Patentes. E hoje nós temos aí uma gama aí de mais de 2.500 marcas registradas aí no estado. 2.500, é muita. Todos os estados, né, do Brasil. Você está não só aqui no sudoeste goiano, mas você está no Brasil todo. Não, nós temos os maiores clientes nossos do estado de Goiás, mas nós temos, graças a Deus, clientes no Brasil todo aí. O que é o INPI para quem não conhece? O INPI é uma autarquia federal, é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E lá são registrados, né, as marcas, patentes, desenhos industriais e softwares. Que legal. Mas me explica uma coisa. Então tá, eu tenho uma marca, né? Eu registrei a minha marca, na minha cabeça, registrei minha marca na JUSEG, né? JUSEG, vou falar junto aqui em Goiás, né? Junta Comercial do Estado de Goiás. Eu já sou dono da marca? Não, de forma alguma. Na verdade, na JUSEG há uma confusão, né? O empresário se confunde. Quando ele vai abrir a empresa dele, ele faz o registro do nome empresarial na junta comercial, não o registro da marca. Ele faz o nome empresarial e, às vezes, o nome fantasia. Só que isso não lhe traz proteção. A proteção só terá quando ele registrar a marca no INPI. O nome empresarial é só para fins do nome que ele vai utilizar como assinatura da empresa. Uma diferenciação lá na junta comercial. Na junta comercial. Entendi. E o nome empresarial na junta comercial, ele só tem a validade no estado, né? Enquanto a marca, o registro da marca é em todo o território nacional. Né? Então, com o registro da marca é que ele vai ter a proteção daquele nome. Não necessariamente ele precisa registrar o nome fantasia. Uma empresa, um CNPJ, pode registrar quantas marcas quiser vinculado àquele CNPJ. Então, por exemplo, eu tenho uma marca, vou citar um exemplo aqui da Play. A gente tem a Play Publicidade, que inclusive você já entrou com um pedido de registro. Nós temos até um caso para contar aqui no podcast nosso, né? A gente tentou fazer esse registro aí. Vou até adiantar aqui o assunto. Nós tentamos fazer o registro em 2012.
eu mesmo tentei fazer. Né? Aquela coisa do faça você mesmo, eu não recomendo isso para ninguém. Acontece muito. É demais. E aí, fui lá, entrei no site, tentei fazer, etc. Apareceu depois de um tempo uma empresa que não tinha nada a ver com o meu segmento, né? Era um nome homônimo, mas não tinha nada a ver com o meu segmento. Ela gerenciava modelos, né? E aí eles entraram com recurso. Hoje essa marca nem existe mais, inclusive, né? E aí eles entraram com recurso, recurso que fala? Oposição à marca, né? Oposição, me perdoe. Entrou com oposição e eu não sabia nem como é que defendia. E aí aquilo acabou ficando, 2012. Meses depois, não sei se isso ajudaria ou não, aí o mundo virou Play. Até nós usamos esse slogan aqui, todo mundo virou Play, porque até então ninguém era Play. Aí surgiu de Record Play, Globo Play, não sei o que mais Play. Não quer dizer que isso não tenha. Mas por coincidência, uma emissora de TV tinha uma marca Play muito similar à minha. E as pessoas achavam que eu tinha copiado a marca, na realidade não tinha. Então assim, resumindo, no meu caso, se eu tivesse me segurado lá atrás, a agência de publicidade não precisa de registro, tem um monte de nome, né? Olha que bobeira, olha a infantilidade. Sim, né? Isso acontece muito. Demais, né? E aí, todo valuation da marca, isso é perdido. Mas, conheci o Gustavo Pinatti, já conhecia, falei, Gustavo, resolve. E ele já resolveu e nós estamos muito perto de ter o registro da marca definido, né? Sim, é comum, né? Às vezes o empresário tentar registrar a marca dele sozinho, né? Mas o problema que está aí é o seguinte: às vezes ele não enquadra na classe correta e não acompanha. A questão é que o processo tem que ser acompanhado. Porque às vezes tem que pagar taxas, tem oposições, recursos a fazer, e se não for um especialista, vai ter dificuldade em deferir a marca, né? E eu brinco muito aqui na agência, eu falo brincar, uma metáfora, né? Mas assim, todo mundo monta um negócio não para fechar, monta um negócio para crescer, abre uma empresa para crescer, né? Sim, imagina o caso aí da Apple, Microsoft, Amazon, começaram numa garagem, né? Imagina se eles não tivessem registrado a marca na época. Hoje a Apple é a marca que é a mais valiosa de todas, né? Então, justamente nessa levada de pensamento que eu falo, a gente fica aqui pensando, né? Que hora que eu vou registrar minha marca? Não, agora. É agora. Define uma empresa. Quando o correto é quando você, nem quando abrir, antes de abrir sua empresa, o correto seria o contador ou o publicitário consultar um especialista e ver se aquela marca está livre para registro. Assim que abre a empresa e já tem o CNPJ, já protocola, né? Porque aí você já vai ter, vai seguir o caminho correto e a sua marca vai ser deferida, você vai ter segurança que não vai necessitar trocar eventualmente um desgaste muito grande, um prejuízo. Aí os prejuízos são diversos, né? O brand, né, vai perder toda a criação da marca, justamente, né? Vai panfletos, fachadas. A sua força visual morre. Exato, né? Exato. Eu brinco também aqui que é uma assinatura no cheque. Marca é uma assinatura no cheque. Um cheque ele não tem valor se você não tiver assinatura, tá? Assinado, se não tiver assinatura. E a mesma coisa é isso. Então, quantas vezes eu te liguei, Pinatti, estou fazendo uma marca aqui para o cliente, eu colhi um briefing com ele, a ideia do nome é essa, porque um dos serviços nossos é essa questão de name, né? O name, criação de nome, a definição do nome da empresa, a sonoridade desse nome, o segmento de atuação, tudo isso a gente faz. Sim, sim. Você é um dos poucos que fazem essa consulta prévia. Deveria ser todos os publicitários, todos os contadores fazer a consulta prévia. E aí a gente, como processo aqui na agência, a gente faz uma entrevista com o cliente, define qual o mercado de trabalho dele, né, a área de atuação, qual que é o público, e aí a gente parte para a criação do nome. Só que nesse processo de criação, a gente tem lá as opções, que é acordado com o cliente, e a gente faz a pesquisa junto ao INPI. Sim. Só que mesmo aparecendo essa pesquisa ali, eu não tenho saber jurídico para falar, olha, vai ou não vai. Aí entra você. Exato.
E mesmo nós tendo a experiência, né, a expertise no negócio, na busca, no nosso segmento é impossível dar uma garantia de êxito. Por quê? Porque não pode existir marcas iguais ou semelhantes na mesma classe. Marcas iguais e algumas semelhanças nós conseguimos identificar, né? Só que não todas as possíveis variáveis que o examinador, quando for julgar a tua marca, ele vai às vezes entender que uma marca é semelhante a outra que eu achei que não, ou vice-versa. Então tem esse aspecto também que, mesmo fazendo uma busca, você diminui os riscos, fazendo uma busca... Já livra as possíveis causas de que iam barrar, exato, né? Só que não é possível garantir 100% do êxito. Mas a possibilidade é muito grande. Muito grande. Fazendo uma busca prévia correta, a possibilidade... E aí, isso é uma das coisas que a gente faz. Faça essa pesquisa, define o nome, passa para você se fazer, Ricardo, a possibilidade é muito grande de registro. Exato. E aí a gente parte para a criação da marca. Exato. Aí a identidade visual, o brand, que a gente tiver, o tom de voz de marca, etc., que a gente cria aqui na agência. E aí, nesse tempo, por exemplo, que eu queria até te perguntar, eu fiz o registro, né? Quanto tempo esse registro vai ter uma sinalização de que ele é possível ou não? Sim, interessante a pergunta. Quando o cliente mandou a documentação para registrar a marca, eu quero registrar essa marca, nós fazemos o depósito no NPI, e com o depósito ele vai ter o número do processo, e nós chamamos de marca provisória. Por que provisória? Porque vai haver o exame de mérito do examinador, que hoje o NPI demora de 10 a 12 meses para julgar um processo. Antigamente eram 2 anos. Não, já chegou a 4 anos. 4 anos. Foi diminuindo. Antes da pandemia, eu tive marcas que foram deferidas com 6 meses. Olha só. Aí agora, depois da pandemia, acho que cumulou, né, um pouco as demandas, e agora retornou para 12 meses. Nós tivemos um caso de cliente nosso que foi menos de um ano, né? Tem alguns casos aí. Que da agência mesmo com você, que foi bem antes. Então eu entrei nesse tempo médio, um ano e meio de pedido aí, vamos imaginar que seja esse tempo. E aí o Antônio entrou com um pedido de registro da marca dele. Depois da sua. Padaria do Antônio. E aí o outro Antônio entrou também, né? No caso seria eu, o segundo Antônio. Eu já estou descartado de cara, como é que funciona isso? Quando for julgada a primeira marca, vai ser indeferida a segunda. De cara. Mas ele vai poder entrar com um pedido, o pedido vai ficar lá em análise, só que vai ser julgado, vai ser indeferido. Quando julgar a primeira, a segunda vai ser indeferida. E vai abrir o prazo de 60 dias para a primeira marca pagar a taxa decenal, que é uma taxa que é paga a cada 10 anos para renovar a sua marca. Quer dizer que eu registrei a marca hoje, eu tenho direito de uso dela por 10 anos. 10 anos a partir do deferimento, não do protocolo. Sim. Então passa-se esse 1 ano, aí o examinador julga, deferiu a marca, aí abre-se o prazo de 60 dias para pagar a taxa decenal. Se for paga, a marca vai ter validade de 10 anos e prorrogáveis por 10 anos a cada 10 anos. Tá, e aí vamos voltar ao exemplo do Antônio. O Antônio está lá com o pedido, o Antônio número 2 pediu também. O Antônio 1 não pagou nos 60 dias. Tem mais um prazo? Tem mais um prazo de 30 dias, que é o prazo extraordinário, com uma multa. A taxa vai ser maior, né? Com uma multa aí da taxa do NPI. E a marca que foi entrada em segundo, ela já vai ser indeferida nesse julgamento, independente se ele pagou ou não a taxa. Tchau, foi embora. Aí depois dos 90 dias, caso a marca 1 não ter pago a taxa decenal,
o primeiro que entrar no 91º dia vai ter a prioridade. Entendi. Entendeu? Então tem que ficar de olho. Tem, Aí é que entra aí o sim, profissional. aí tem um profissional que vai acompanhar através de sistemas, inclusive, porque é impossível estar acompanhando aí milhares de Isso é marcas. até bom saber porque, por exemplo, aqui na agência a gente vai criar vários nomes, né? Vamos pensar aqui em vários nomes. Aí já aparece lá. Eu já sei mais ou menos como é que funciona o sistema por conta de nosso relacionamento e etc. Nossa parceria de trabalho, né? A gente já registrou bastante marca junto. E aí tem o xizinho ali. Aqui então quer dizer que aquele xizinho ali, se eu entrar com um pedido, se o cara já venceu o prazo dele, existe uma chance. Sim, mas não necessariamente porque aquela marca que está arquivada, você vai ter a garantia de êxito dela. Porque pode ter uma outra marca que você não está monitorando. Tá ali na espreita. Exato. Que não é exata uma marca semelhante. E aí a gente fala muito de CNPJ para registrar marca e etc, né? Mas a gente sabe que existe marca, ela é uma coisa que todo mundo pode ter, Sim, sim. né? Então um artista pode ter uma marca, Sim. né? Ele Médico, advogado. Médico, advogado, isso que eu ia te perguntar. E aí, claro, ele tem o direito de uso dessa marca. Por mais que ele venha constituir depois empresa, etc., fazer uma transferência de cessão de direitos, isso pode, inclusive? É possível. É possível. Então, via de regra, a marca é registrada no CNPJ. Mas CPFs podem registrar marcas, sim. Ótimo. E depois, eventualmente, se ele abrir uma empresa, ele pode ceder do CPF para o CNPJ. Ou também uma cessão de marca, uma venda de uma marca, se cede de um CNPJ para outro. Entendi. Né? Tem muita comercialização de marca. É a transação, por exemplo, a gente vê as grandes empresas aí, foi vendida para outra empresa, então ele cedeu o uso de marca para ela. CD. Nós temos casos aí de um cliente, inclusive, que já estava grande aqui na região, não havia registrado a marca e soube que a marca dele já tinha registro por uma pequena empresa no Paraná, salvo engano, e esse cliente sumiu, né? Ficou chateado, né? E depois de uns 2 meses ele retornou, falou: Pignatti, faz o termo de cessão para mim, por favor, que eu negociei. E essa empresa lá do Paraná recebeu uma grande bolada pela marca do meu cliente. Que a gente fala sobre o valor da marca, né? Exato. Que a sua empresa, além dela existir no mercado, ter ali os equipamentos físicos, a expertise, mas e quanto a sua marca vale. É isso a importância de registrar uma marca. Não, isso. Por exemplo, o caso da Nike. A Nike hoje, a marca dela, a marca Nike e a Apple também, mas a Nike é bem plausível e é bem notório que a marca dela, ela é licenciada para terceiras, para empresas fabricarem, né, os produtos dela. Ela como se fosse ela só licencia a marca. Então a marca dela vale muito mais que todo o mobiliário, todo, né? Tudo o que for ter dela ali. Que é dela. Até um próprio produto, por exemplo. Porque ela, nesse caso de licenciar, ela fabrica, mas ela deixa que outros fabriquem também. Também. Ela faz só a vistoria de qualidade ali. Gestão de qualidade. Qualidade. Nossa, interessante. Então é um caso aí muito patente do que a marca é importante aí no registro dela. E aí, pensando por esse mundo aí digital, né? Antes de ir para nesse mundo digital, eu até recebi uma pauta sua aqui, eu achei interessante essa pergunta, eu não sabia o que era, eu quero saber isso aqui. Direito do usuário anterior. O que é isso? Legal. Então, o que acontece? Via de regra, a marca, nós estamos falando da prioridade. Então, o primeiro que protocolar tem a prioridade da marca, né? Tem uma exceção que está na lei da propriedade intelectual, o seguinte: se eu comprovar que
eu utilizava a marca há 6 meses antes do protocolo daquele que protocolou uma marca idêntica à minha. Se eu comprovar através de nota fiscal, panfletos, etc., que eu utilizava de boa fé essa mesma marca, eu consigo anular o registro dele e o meu registro vai ser válido. Ainda tem, na bacia das almas, tem uma salvação ainda. Tem, só que aí é o seguinte, você tem que acompanhar. Como que você vai saber qual a data que o fulano depositou a marca dele? Na dúvida, registra. Exato. Sempre registra. Exato. Mas eventualmente eu vou registrar, vejo que alguém protocolou uma marca igual a minha, do meu cliente. E eu tenho que comprovar, estou no prazo ainda de oposição, que é o prazo de 60 dias depois de publicar a marca no NPI. Eu consigo comprovar que o meu cliente utiliza aquela marca 6 meses antes dele, antes do protocolo. E eu consigo anular o registro dele. Mas assim, gente, na dificuldade, pensa antes, faz antes, porque aí vai depender de uma opinião de terceiro, se o cara realmente... E isso tem qual é o risco de não conseguir comprovar, né? Não conseguir comprovar, ou mesmo comprovando o NPI. O NPI pode falar que não pode. O registro a gente fala assim que... além dos benefícios de ter a marca registrada, você também evita uma série de dores de cabeça, né? E uma delas é uma ação judicial por uso indevido de marca. Nós temos diversos casos aí de tanto com o cliente defendendo aquele que estava utilizando uma marca indevida, como entrando com a ação contra terceiros que utilizaram a marca indevida. E a depender do caso, o cliente a empresa pode até ter que fechar por uma indenização de grande... Ser altíssimo valor. Por estar utilizando uma marca. A gente não pode nem chegar a pensar numa situação dessa, porque dá para chorar. Exato, não dá para chorar mesmo. Mas basicamente o que a gente tem falado aqui desde o começo, né? Registra. Tem uma ideia, tem uma marca, registra. E partindo para dessa ideia, da questão de ideia, mundo digital, aplicativo. E aí, como é que eu faço? Muitos clientes, você chega, eu criei um aplicativo e quero registrá-lo. Então, o aplicativo em si, a ideia do aplicativo eu não consigo registrar. Vou citar aqui o caso do Uber. O Uber é um aplicativo de viagens compartilhadas. Se ele pudesse registrar, não teria centenas, milhares de outros aplicativos com a mesma função. O que é possível registrar num aplicativo? A marca do aplicativo. Uma situação aí? E o software. A linguagem. Serviço à linguagem, o software, o código-fonte daquele aplicativo. Só que a ideia do aplicativo eu não consigo ter exclusividade dele. É só minha, não tem como. Não consigo. Mas aí qual que é a sacada dos aplicativos, né? É sair primeiro, registrar a marca e fazer um marketing muito forte. Como que vai ser pioneiro naquele. Aí, se você tiver ideia de aplicativo, quer registrar, vem aqui, conversa comigo, a gente faz a divulgação perfeita do seu aplicativo e eu te indico ainda pro Pigdat. Vamos lá. Isso aí. Isso aí. Mas e no metaverso? Aí já é uma realidade nova aí que a gente tem que estar ligado, né? O metaverso. Porque eu vou tentar fazer uma analogia, que eu tô querendo falar isso aqui, eu não sei se eu nem posso falar isso, mas é como se fosse terra. Quem registrou primeiro foi dono. Aí, assim, no direito, eu não vou entrar nesse mérito, mas é uma analogia. No metaverso, é uma terra digital. Sim. E aí, como é que eu me resguardo disso? Então, hoje, várias empresas estão investindo no metaverso, inclusive vendendo marcas, né? Vendendo roupas no metaverso, né? Vai ter lá
um avatar, né, que vai Trocar de roupa, tênis. Nike, Inclusive, a Nike tá vendendo um tênis, um preço absurdo recente. Então, o que as empresas hoje não têm uma classificação no NPI para a classe de marca no metaverso, mas tem algumas similares, que é a classe 9, a classe 42. Então, as empresas, as grandes empresas que estão investindo no metaverso, elas estão ampliando o registro para a classe de software, tecnologias, blockchains. Então, ele faz o registro também da marca dele no metaverso, porque já tem, inclusive, disputas judiciais fora, nos Estados Unidos, tem acompanhado de marca, cópias de marcas, né? Entendi. Que estão divulgando lá no metaverso. Que são similares às marcas. Similares à marca originais, exato. Então vamos imaginar, eu vou te fazer duas perguntas com base nisso. Quantas classes existem no INPI? Hoje são 45 classes, sendo 10 classes para serviços e 35 para produtos, né? É interessante falar de classe, por quê? Porque a marca, ela só tem validade na classe que você registra. Então, vamos supor, Veja a revista, ela tem o registro para a editora Abril, titular da Veja Revista, tem o registro na classe de revista, que é a 16. Só que tem Veja Alvejante, idêntica, que não é da editora Abril, e as duas são marcas registradas. E de alto renome, diria. Exato. Não chega a ser alto renome, até a gente vai falar de alto renome. São marcas bem conhecidas. Então, ela só pode ter a exclusividade, ela vai ter exclusividade naquela classe que ela escolheu. Ela pode registrar em mais de uma classe, se ela quiser. Essa é a minha segunda pergunta. Pode, tem marcas do mesmo CNPJ que fazem o registro, por exemplo, na classe de comércio. Vamos supor, eu tenho uma confecção com a etiqueta própria, uma marca própria de camiseta, e também tem uma loja com a mesmo nome. Aí eu falei, já pensou grande, o cara, olha, eu vou começar hoje um projeto, eu vou montar uma camisaria, uma fábrica de camisa, e eu quero franquear isso futuramente. Sim. Eu tenho que ter o direito de uso da marca no comércio. Ou ele quer fazer uma loja lá também. Então, Entendi. Ele vai registrar no caso 25, que é confecção, e 35, comércio. Ótimo. Então, via de regra, a marca só tem validade na classe que escolheu. Só que aí a gente vai para a exceção, que são as marcas de alto renome. Isso também estava na minha pauta. O que é o alto renome? Então, alto renome é a marca que tem uma amplitude, um conhecimento amplo e pela população em geral, que ela acaba abrangendo a todas as classes. Então, mas para que seja considerada alto renome, a necessidade de um procedimento interno no INPI, dispendioso. Você tem que provar que a sua marca ela tem essa amplitude em tudo, né? Vamos supor. Você dá um nome aqui então, Gillette. Gillette é alto renome. Sim. Gillette, Coca-Cola, McDonald's. Todd, sei lá. Sim. Vamos supor, eu quero fazer vou criar um batom, ele vai chamar Coca-Cola. Apesar da Coca-Cola ser registrada em refrigerante, ela tem a exclusividade, como ela é de alto renome, ninguém pode abrir nada. Eu quero abrir uma mecânica Coca-Cola. Não pode, porque ela é de alto renome. No site do NPI, a gente tem como consultar todas as marcas de alto renome. Interessante. Então, a Coca-Cola, inclusive, tinha roupa. Não sei se tem ainda. Não acompanho. Mas tinha uma grife Coca-Cola
de roupa. Sim, mas deve ser da própria Coca, ou ela licenciou. Licenciava, pegando aquele gancho seu, ela licenciava a marca. Olha a grandeza do negócio. Sim. Agora, se terceiros quiserem, eu quero registrar Coca-Cola confecção, porque eles não têm um registro em confecção. Não dá, porque é uma marca de alto renome. Alto renome. Aí o que acontece com essas grandes marcas? Elas fazem o collab, que a gente fala. Pega aquela marca A, junta com a marca B, isso é uma estratégia de marketing muito conhecida. Né? Eu tive agora viajando recentemente e no aeroporto eu vi a Stanley, marca Stanley de copo e tal, uma marca muito famosa, né? E ela veio com uma estratégia muito bacana no Brasil. Isso é um assunto que podemos falar até em outro podcast, mas só citando aqui, a marca veio Stanley e ela se juntou com a Starbucks e lançou uma linha de produtos Starbucks Stanley. Aí uma outra situação que também está acontecendo agora, a Netflix é dona de várias marcas, né? Então ela tem ali a marca Netflix, mas ela tem a Stranger Things, que é um produto da Netflix. Sim, nós temos casos aí de empresas que têm centenas de marcas. Vamos de novo falar da Coca-Cola. A Coca-Cola S.A. tem a marca Coca-Cola, Fanta, Sprite, White, etc. Né? Então, é um CNPJ só. Várias marcas de várias marcas. E aí, a partir dessa questão do collab, a Netflix se juntou com a Lacoste e lançou uma linha de roupa onde o crocodilo se transformou em um avatar do Stranger Things. Tem um personagem que se abre ali, quem acompanha a série sabe o que eu tô falando, né? Você deve ter visto também. É um personagem que ele se transforma como se fosse um alien ali. E aí saiu um collab do jacaré com aquele negócio. Então, interessante. São marcas que estão se juntando são registros próprios, propriedades e tal, mas que é estratégia de marketing. Sim. Isso é um outro assunto que a gente pode falar em outro podcast. Interessante. Mas e aí, partindo desse pressuposto, metaverso e tal, o NFT, que é aquele registro de obra, onde a pessoa tem um blockchain, que o Neymar comprou um registro recentemente, popularizou porque os grandes nomes vão comprando e isso vai caindo no uso, né? A própria marca também, Lacoste, lançou um jacaré, acho que 256 modelos dele, com esse NFT. No inglês é NFT, né? Enfim. Como é que faz isso também? Eu vou hoje. Existem plataformas, né, específicas para você registrar o NFT, né? Ele, na verdade, são. Vai ser o código dele vai ser criptografado, né? E ele vai ter uma exclusividade, garantia que só ele vai ter aquela peça ou aquele arquivo, né? Então se torna uma propriedade, aquele arquivo digital se torna uma propriedade sua, do Neymar, etc. Só ele vai poder ter aquele arquivo, né? Isso é uma tendência que sim, hoje mas não tem nada a ver com uma marca, é uma outra situação. Não, aí seria em geral, os registros via blockchain são registros de direitos autorais, né? Ah, perfeito. Que também seria uma propriedade intelectual, mas não marca, né? Seria obras, desenhos, né? Que são feitos via blockchain, né? Entendi. Que vai ser a exclusividade daquele arquivo digital para a pessoa. Perfeito. E aí eu registrei minha marca. Hoje eu estou aí no mercado, tenho uma empresa X, e estou com a minha marca consolidada, ela tem um valor de mercado, e eu quero abrir essa marca internacionalmente. Qual que é o próximo passo? Então, o registro no INPI, ele tem validade nacional, no nosso território brasileiro. Se eu quiser fazer um registro, que a minha marca tenha validade em outro país, eu tenho que registrar naquele país. Então,
todos os países têm Tem um órgão desse. um órgão similar ao INPI. E a Disney, por exemplo? Sim. Ela, por exemplo, como é que funciona? Sim, ela registra nos países que ela quer ter a exclusividade. Ela registra. A Disney tem registro aqui no INPI. Então as multinacionais elas vão registrando depois nos países que elas querem proteger. Existe um tratado internacional que o Brasil é signatário, que é o Tratado de Madrid, em que, se eu quiser ampliar a validade da minha marca para os signatários, que hoje é a maioria dos países, eu consigo. Protocolei no Brasil agora no mês 5 de 2023. Eu tenho até 12 meses via protocolo de Madrid para fazer um protocolo com validade, por exemplo, na Espanha, em Portugal. E quando o meu protocolo chegar em Portugal, por exemplo, vai ter a data do Brasil. Perfeito. Entendeu? Eu consigo estender. E aquele TM que aparece, aquele trademark que aparece nas marcas, aquilo é o quê? Então, é marca registrada. Tem o nosso Rzinho, Entendi, né? Mas não tem nenhuma regulamentação, né? Tem empresas que põem o Rzinho e não tem a marca registrada, ou vice-versa, tem a marca registrada e não põe o R, né? Entendi. Isso não tem nenhuma regulamentação. Internacional, não. Então, por via de regra, é em cada país de atuação. Sim. E salvo na União Europeia, por exemplo, você pode fazer um registro com validade em toda a União Europeia. Senão você tem que registrar em cada país, você vai ter um agente naquele país, né? Nós fazemos também registros internacionais. Por exemplo, tem clientes nossos que exportam para Argentina, Uruguai, etc. Ele vai lá, Pignatti, eu quero garantir a minha marca lá na Argentina. Então, nós entramos em contato com um correspondente lá na Argentina, que faz registro, e ele vai fazer, porque tem que ter um procurador que reside naquele país. Se não for via protocolo de Madrid. Se for via protocolo de Madrid, daqui mesmo eu faço lá. Agora, nos demais países tem que ter um procurador local. Sim. Entendi. Se não tiver. E, por exemplo, tem a empresa, tá tudo certo, tá rodando, a gente já sabe como é que funciona tudo isso, mas eu optei por não registrar a marca. E aí eu recebo uma notificação por plágio. Nesse caso você tem três, né? A primeira é procurar um profissional, né? E ele vai te orientar a verificar a veracidade, se a marca mesmo do que notificante é válida e para aquele segmento que você atua. E contra-notificar, se for do segmento, a minha sugestão é alterar o nome e pedir um prazo para esse notificante para que você faça isso, né? Se for verificado, meu amigo, olha já, infelizmente, tem que mudar. Porque senão você vai correr o risco, porque se ele já te notificou, você não vai poder alegar a ignorância numa eventual ação judicial. Então, se ele te notificou, a marca dele é do mesmo segmento seu, igual ou muito semelhante, a nossa sugestão é que faça a mudança da marca antes que ele ingresse com a ação judicial. Se é o seu caso, está passando por isso, procura a Play, viu? Não esquece de estar. Exato. Crie uma outra marca com outra fonética, né? Não basta, vou acrescentar um L, acrescentar um T. Se for muito semelhante, a fonética for a mesma, não vai ter a distintividade da marca, ela não vai ser distinta. Então, vai ser, eventualmente, ele ingressar com uma ação, vai ser condenado. Nós temos um caso, inclusive, de cliente que foi notificado
né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, o nome, né? Apenas existe uma segmentação parelha, vou dizer assim, igual, similar. Né? Similar. E a grande empresa falou, olha, você não pode registrar porque existe uma sílaba igual à do meu nome. Sim, aí nesse caso, quando há uma notificação querendo forçar a barra para que o cliente troque a marca, primeiro tem que ver mesmo se há essa colidência de marcas. O que é a colidência? Pode causar confusão de clientela. Esse é o critério do judiciário para julgar uma eventual ação. A confusão de clientes quando ele vai comprar um produto ou um serviço com aqueles nomes que estão em litígio, tem possibilidade de confusão? Se não tiver possibilidade de confusão, Toca o barco. toca o barco. Não tem Mas aí que entra a história do profissional. profissional para analisar se há essa colidência ou não de marca. Importantíssimo. E assim, a gente já falou isso, mas é bom frisar. Negócio pequeno tem que registrar a marca, né? Sim, sim. Nosso slogan é não arrisque, registre. Interessante. Porque certamente você vai crescer e quando crescer vai ser muito difícil você registrar a tua marca. Porque se você cresceu sem registrar a marca, certamente alguém te viu a tua marca e registrou. Eu tenho pessoas, inclusive, que registram marcas para depois venderem. Isso aconteceu muito no começo da internet, da difusão da internet, com o registro de site. E é até bom falar sobre isso. Eu tenho a marca, tenho o CNPJ, aliás, tenho o registro da junta comercial, eu já fiz o registro do meu endereço online e eu sou dono da marca. Não é assim, a gente volta a falar. Você tem que registrar do INPI. O registro do domínio e da marca também são institutos diferentes. E aí o que acontece? Aconteceu isso muito com as empresas. Existiam muitas pessoas que registravam palavras comuns, né? Comuns. Ninguém, No domínio. o que nós estamos vivendo hoje com a inteligência artificial é uma coisa que nós vivemos lá atrás com o surgimento da internet. Vamos dizer assim, né? Guardadas as proporções. Então, muitas pessoas foram conquistadores, né? Sim. Então, vamos citar um exemplo aqui. Eu estudei isso na faculdade na época. Eu não sei se realmente foi com essa empresa, mas vou citar um exemplo. Coca-Cola.com.br. Talvez o registro hoje seja na Coca-Cola, mas outra pessoa registrou primeiro. Sim. Aí ele vendeu depois do direito, o preço que quis. Sim. Né? Hoje é mais regulamentado, né? O que acontece? Via de regra, o titular da marca ou o titular do domínio, ele não é o titular da marca e vice-versa. Via de regra, não. Não necessariamente. Acontece. Só que quando a marca ela é registrada, é possível você conseguir judicial ou administrativamente o domínio. Então eu entendo, no meu entendimento, o registro da marca ele é até mais forte do que o registro do domínio. Nós temos um caso que o caso da Xuxa. Uma pessoa registrou no início lá xuxa.com.br. E aí a Xuxa Meneghel entrou com uma ação, porque ela tinha a marca Xuxa, e conseguiu anular o registro do domínio desse Xuxa.com e conseguiu a marca, né, ao domínio, né, .com. Ela já tinha um .com.br. Então isso vai depender também de uma análise, né? Então, mas eu tenho aí clientes também que já têm a marca registrada e terceiros registraram o domínio e ela conseguiu que esses terceiros transferissem o domínio ou, no outro caso, cancelou o domínio dela. E o domínio que a gente fala, gente,
é o www.marcatal.com.br. Existem vários institutos que fazem esse registro em diversos países. Sim. Né? Muitos brincavam-se que o .com era internacional, né? Porque é .com. Mas aí tem o .ar, que é a Argentina, que é o vamos colocar aqui, o .it, que é da Itália, acho que é isso mesmo. Então, PT Portugal, e aí vai. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado também de fazer o registro da marca, fazer o registro do domínio, né? E guardar isso, inclusive guardar esses documentos de registro de domínio, que eu passo por isso aqui no escritório direto. O pessoal tem um site, qual que é o seu domínio? Não sei com quem está. E aí, contratam profissionais para fazer o website. O profissional vai e registra em próprio nome. Não no CNPJ da empresa. E o cara que comprou o site, comprou o serviço, acha que é dono desse domínio. Mas ele está em nome de um terceiro, do prestador de serviço. E às vezes o prestador some, desaparece. Fechou, transfere. Eu passei por um caso recente, essa semana, de um cliente nosso. Então, quando for registrar, sempre registre. Procure um profissional, procure o Pignat. Vou falar aqui. Procura ele, conversa com ele, ele vai registrar a sua marca, vai registrar o seu domínio, né? Fala com a sua agência de publicidade de confiança, fala conosco, a gente vai orientar como é que faz. Talvez, nesse caso, o registro do domínio, você queira registrar por si só mesmo, nós podemos auxiliar da melhor maneira possível. O domínio é bem tranquilo. Bem tranquilo de fazer, tá? Mas tem que ter esse cuidado, tem que se atentar para ser dono da marca em todos os universos, né? E essa marca registrada, você falou 10 anos aqui para nós, mas 10 anos. A marca é daquela pessoa. Se nesse intervalo de 10 anos a empresa não fizer a renovação, perdeu? Ela perde. Se ela não pagar a taxa de renovação, né, que inicia 6 meses antes dos 10 anos, para prorrogar a tua marca, né, e até 6 meses depois dos 10 anos. Se ele não pagar a taxa de renovação, a marca vai ser arquivada. E uma vez arquivada, ele não pode mais desarquivar. Simplesmente ele vai ter que entrar com um novo processo. E se outro entrou antes dele, ele perdeu a prioridade. Imagina. Isso, olha só. Então, é muito importante o monitoramento. Porque depois do registro, se você não monitorar esses prazos, você vai perder marca. Tem centenas de casos aí de clientes que perderam marcas por não pagarem a taxa. E aí um terceiro entrou e ganhou a prioridade. E só voltando ao assunto da marca para a gente poder encerrar, você tem tantos exemplos, né? A gente sabe de exemplos que pessoas que tinham marca por tantos anos não registraram, outra franquia surgiu, registrou e atrapalhou a empresa. Sim. Né? E eu tenho um caso também aqui na cidade de Rio Verde, inclusive também, uma empresa muito consolidada, que recebeu o telefonema e falou: olha, eu comprei um produto seu na cidade tal, da sua empresa tal, lá na sua filial, e eu queria trocar o produto. Mas como assim você comprou na cidade tal? Não, a empresa com o mesmo nome da sua, naquela cidade. Sim. Aí ele falou, o cliente, né, me contando a história, falou: mas por que não? A empresa chama XX. E aí mostrou o cartão de visitas, a mesma logomarca, a mesma empresa, e isso é baseado em fatos reais, viu, gente? A mesma empresa, a mesma logomarca, numa cidade vizinha, a pessoa usando. E a empresa em Rio Verde é muito consolidada. Não, isso acontece demais. E aí ele não tinha o registro da marca, olha aí. Acontece demais. E não só do nome, até no seu segmento aí, que acontece também. Às vezes, um profissional de brand, de marketing, né? Ele pega uma logo da internet e coloca numa marca. Ele lança aí, às vezes protocola da entrada no registro através de um profissional ou não. E essa logomarca também ela é passível de registro. Então, não só o nome é registrado,
a logomarca é registrada também. Então tem que tomar muito cuidado na hora de contratar a empresa. Também a empresa que vai desenvolver o nome e a logo, porque a logo ela tem que ser original, porque se ela não for original, nem registra. Então você utiliza registra só o nome e eventualmente se terceiros te notificar porque você está usando uma logo já registrada, você deixa a logo e continua com o nome, que a gente fala que o nome é o mais importante da marca, né? Porque a logo ela vai mudando ao longo do tempo, né? Então existe um registro duplo, vamos dizer assim. Sim, é a marca mista que a gente fala. Ótimo. Então tem a marca nominativa, que é só o nome, a marca figurativa, só o desenho, ou a marca mista, o nome com o desenho. E até o quarto tipo de marca é a marca tridimensional. A garrafa da Coca-Cola é uma marca tridimensional. Ah, perfeito. Então ele já tem ali, existem várias maneiras de proteger a marca. Exato. Tem que ter um profissional correto para fazer isso, para te orientar. Exato. Né? Exato. Mas, Pignatti, eu queria te agradecer pela sua presença aqui com a gente. O tempo voou e o assunto é bom, né? É bom. É um prazer também. Me coloco à disposição para o que você precisar aqui do nosso escritório. Te agradecer de público pela sua parceria, pelo seu comprometimento, por ter vindo aqui, por trocar ideia com a gente, por ser tão solícito quando a gente precisa, né? É um prazer. Fico muito feliz de ter você no nosso círculo de amizades aí. É um prazer estar aqui também. Eu agradeço o convite, né? E estou sempre à disposição aí, tanto para voltar em uma eventual novo convite, né? E também sempre à disposição para consultar as marcas aí dos seus clientes e também orientar no que for preciso. E só lembrando que só nesse semestre nós tivemos 5 registros, 4 ou 5, se não me engano, né? De uma empresa do ramo farmacêutico, né? Fez um registro da sua marca e mais outros produtos e serviços que ela tem. Né? E foram deferidos. Tudo certo. Né? Então é uma parceria de sucesso. Obrigado mais uma vez. Lembrando a você que tem que se inscrever no nosso canal aí no YouTube, se inscrever no nosso canal também no Spotify, e a gente volta em breve com mais um Playcast da sua Play Publicidade, trazendo sucesso, trazendo orientações técnicas de publicidade para que o seu negócio possa crescer e aumentar ainda mais as suas vendas. Até lá! Play! Com Zé Ricardo, fala Zé.